Leozinho, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai papar, a gente vai comer, amor. Ele tá enjoadinho, não sei se isso vai rolar muito não. Mas vamos lá. E essa foi a primeira comida que eu ofereci a Leonardo, gente. Tudo sem sal, arroz, feijão, ali a abóbora em pedaços. Eu vou mostrar como que eu dei pra ele, a carne moída. E tem espinafre, também as folhas em pedaços ali. Eu também ofereci pra ele no início, dessa forma. E aí vocês vão ver como que Leonardo já recepciona a comida. Ele tava enjoadinho, né? Como eu falei pra vocês, achei que fosse dificultar mais, mas na verdade eu acho que é porque ele tava o quê? Morrendo de fome, na verdade, porque ele tinha acabado de acordar de uma soneca. E aí vocês vão ver como que ele traz tudo pra boca, gente. Você chega a se jogar pra trás. Eu não tô, tipo, fazendo força, empurrando ele. Ele se joga pra trás pra fazer o troço entrar na boca dele, sabe? Ele teve uma boa aceitação desde o início de tudo, né, gente? Mas assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Não acho isso tão comum, né? O mais comum seria ele não comer exatamente, comer mesmo, engolir tudo, né? Que eu ofereço pra ele nesse início. A introdução alimentar, ela vai até 2 anos. Tem muita coisa que, por exemplo, ele não pode comer agora. Só posso oferecer depois de 1 ano, tipo suco da fruta. Isso também depende, tá? Do seu pediatra ou do nutricionista que tá acompanhando seu filho. Então, eu tô falando aqui de acordo com a nutricionista que faz aí o cardápio do Leonardo, tá? Então, eu acho que ele aceitou muito bem, mas se o seu filho não come tanto nesse início de introdução ou não comeu, me fala aí nos comentários que eu quero saber. Quem sabe, sei lá, né? Posso te dar uma dica com relação a alguma coisa. Se uma nutricionista não tá te acompanhando, você pode ver aí como que eu tô fazendo e pode tentar também. Mas, sinceramente, eu acho que muita coisa também é da criança. Ele sempre foi uma criança muito oral, né? Sempre levou as coisas à boca, não só na fase que ele deveria fazer isso, ele sempre fez isso. Então, acho que isso também é um pouco da aceitação dele. Ele também não foi muito apegado super ao peito desde sempre. Tanto que Leonardo largou o peito com 7 meses. Nesse vídeo ele tinha 6 meses, né? Que é quando começa a introdução alimentar. E com 7 meses ele largou o peito. Ou seja, ele está comendo mesmo comida, fruta e mamando mamadeira, fórmula que eu já tinha introduzido quando ele tinha mais ou menos uns 4 meses. Ele tomava mamadeira só à noite. Agora ele toma, né, o dia inteiro, já que ele largou o peito. Então eu acho que é muito dele essa aceitação rápida dos alimentos, sabe? Por isso que eu sempre falo até para amigas minhas, para não ficarem frustradas caso a criança não coma logo de cara, porque cada criança é de um jeito. Eu não sei se vocês viram aí no vídeo, mas a abóbora eu ofereci o pedacinho eu segurando, né? Para que ele não chegasse e enfiasse tudo dentro da boca. Que foi a forma que eu consegui fazer o BLW, gente. Eu não faço o BLW o tempo todo, nem com tudo, tá bom? Eu faço a introdução mista. Eu uso o BLW, que é você oferecer em pedaços, e uso a tradicional, que é você oferecer as coisas amassadinhas. Nesse dia aí que eu comecei, eu ofereci bastante coisas em pedaços. Mas teve um outro dia que a abóbora já estava amassada também. Vocês veem que tá tudo separadinho. Eu mostro o prato para ele ver as cores diferentes. Não misturo tudo com feijão para que ele possa ver as cores e ele não estranhe a comida ter várias cores. E aí vocês podem ver que ele, né, como eu disse, aceitou super bem desde o primeiro dia. Dei um pouquinho o prato, não faço muito isso, né? É mais recomendado no BLW você oferecer o prato para criança, para ela pegar e tal. Ofereço um pouco, mas não é sempre, porque eu até comentei em outro vídeo, o Harry, o meu cachorro, ele tem diabetes. Se Léo derrubar tudo no chão, ele vai comer tudo, né? Então infelizmente eu não posso fazer isso. Sempre pensei que nessa fase eu poderia fazer isso e aí Harry ia comer, né? Que comida sem sal ele poderia comer, mas com a diabetes ele não pode. Então não é sempre que eu fico fazendo isso, oferecendo pra Léo pegar as coisas na mão. E agora que ele já vai fazer 8 meses, ele tá super pegando as coisas na colher só, sem precisar ficar, né, pegando com a mão.
E aí eu mostrei um pouquinho pra vocês da mamadeira. Eu tive uma certa dificuldade, assim, intelectual de entender como é que funcionava essa coisa de dar comida e um tempinho depois já dar mamadeira. Ou tem gente que dá mamadeira antes e depois vê o que a criança consegue comer de comida. Eu fiz o contrário, tá, gente? Eu ofereço a comida primeiro e depois eu vejo o que ele aceita de mamadeira, para que ele tome menos leite e coma mais, tá bom? O dia do brócolis. Todo mundo que quer fazer a introdução alimentar BLW quer que chegue o dia do brócolis, gente. Eu não sei se eu cozinhei demais, mas eu achei que ele esmigalhou o brócolis. Mas tudo certo. Depois eu peguei o que ele esmigalhou ali, que caiu ali nesse babador, e coloquei de volta no prato e fui dando, né, uns pedacinhos pequenininhos ali no meio da comida mesmo. Outra coisa que eu falei desde o outro vídeo também é que percebam os dedinhos de Léo sempre na boca. Depois que eu dou uma colherada de comida, ele enfia o dedo na boca. Isso também ajuda a fazer a sujeira, né? Principalmente, né, por causa do feijão e tal. Ele leva o dedo à boca e aí suja tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que foi o outro dia que eu dei a beterraba. Mas enfim... E aí, tá vendo ali os pedaços que caíram ali nesse babador? Esse babador é bem bom, gente. Cai mesmo coisa ali. E aí, depois eu peguei e botei no prato de volta. E, novamente, Léo pegou. Não é uma coisa que ele super come, porque tem que morder. Ele não sabe morder ainda. Ele fica chupando, né, na verdade, o brócolis. Mas ele consegue, né, ingerir alguma coisa, cai ali, depois eu boto o restante no prato. Aproveitando que Leonardo está distraído com este brócolis, vai lá e me segue no Instagram para você me acompanhar. Eu posto lá tudo de Leozinho no dia a dia, meu também, como eu sempre fiz, tá bom? É @EmilyDeviana pra gente ficar mais pertinho. Aí o que eu falei pra vocês do dedinho, ele sempre enfia o dedinho. Geralmente são 2 dedos que ele enfia, né? Aí a abóbora, como eu falei pra vocês, ó, nesse dia ela já tava amassadinha. Tá vendo como na colher eu tento pegar mais de uma coisa, mas eles ficam separados. Então tem todas as cores ali pra ele ver que a comida dele, né, tem cores diferentes e mais tarde, né, não ser tão seletivo com relação à comida como a gente mesmo às vezes é, né? Isso tudo não baixa de uma tentativa, né, gente, de fazer sempre o melhor, achando que no futuro ele vai aceitar comer mais as coisas, né? Quando ele puder escolher o que ele vai comer, ele vai já tá acostumado, né, a comer as coisas coloridas, verde no prato, abóbora, essas coisas, né? Olha só essa lambança com esse menino enfiando essa mão na boca. Esse dia, gente, foi o dia do ovo. E eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês. É muito importante você ter uma nutricionista acompanhando você, porque tem algumas coisas que depende muito da pediatra ou da nutricionista o que ela vai te falar. A nutricionista de Léo pediu para que eu oferecesse o máximo de coisas possíveis para ele, para que ele, além de conhecer, a gente soubesse se ele tem algum tipo de intolerância a alguma coisa, ou na verdade até ajudar que ele não tenha nenhuma intolerância a nada. Antigamente se esperava até 1 ano de idade para oferecer algumas coisas. Mas hoje em dia, algumas pediatras e nutricionistas falam que a gente precisa aproveitar a janela alimentar, que é ali entre 6 a 9 meses, e oferecer muitos desses alimentos que são alergênicos para que ele não seja oferecido só depois de 1 ano. Olha a lambança da beterraba. Só isso que eu paro para comentar, mas enfim. E aí você precisa oferecer para que ele crie uma resistência e aquele alimento que é alergênico. Se ele só comer depois de 1 ano, pode ser que ele crie uma resistência àquele alimento. Por isso, eu ofereci ovo. Porém, é muito importante você observar a sua criança. Então, se ele come e ele não é botar pra fora com um reflexo de gag que eu expliquei no outro vídeo nem nada. Não é isso. É se ele vomita, né? Depois de uma refeição fica vomitando aquele alimento, quer dizer que ele pode ter sim uma intolerância àquele alimento. Então você não vai ficar oferecendo algo que faz a criança vomitar, isso é óbvio, né? Então eu tinha muito medo de oferecer ovo, mas eu ofereci. Essa foi a primeira vez que eu filmei. Depois eu ofereci amassadinho mesmo, e é com clara e gema, tá?
E ele aceitou super bem, não teve nada, o intestino tá funcionando, que é uma beleza, com tudo que eu ofereci até hoje. A única coisa que eu tenho dificuldade até hoje com o Leonardo é com a água. Ele aceita pouquíssimo água. Então eu tô comprando vários copos diferentes, várias garrafinhas diferentes, para que eu consiga fazer ele beber mais água, porque ele quase não bebe, na verdade, água. Muito obrigada por assistir até aqui. Essa foi a introdução alimentar de Leozinho. E depois da comida, bate aquele soninho, né? Então, gente, até o próximo. Beijo!